paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos na noite de hoje. Hoje, um tema interessante, não é? Ingratidão dos filhos, não é? Sim. Ingratidão dos filhos, laços de família. Laços de família. Que bueno. Joel Oliveira. Eu já vi falar desse moço, que o avô dele não, tem um relógio que não pode carregar. Interessante isto. Bom, tem que ler aí. Ingratidão dos filhos e os laços de família. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. A alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam, então, boas resoluções. Compreendem que para se dirigirem a Deus só existe uma senda, a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de renunciarem a si mesmo, mas, sobretudo, a de amar aqueles que lhes destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças nos momentos mais decisivos da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se preparara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe, e se sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar os olhos ao passado. Isso é um pequeno texto, não? Sim. Eu não vou falar nada, não. Entra nas perguntas, que eu falo que o Joel fica falando que eu respondi antes. Vai. Santo Agostinho foi muito feliz ao expressar nessa lição como se formam as famílias por necessidade expiatórias. Poderíamos afirmar então que nos lares estão reunidos espíritos que precisam de reajustes e reconciliação? Os espíritos que estão reunidos numa família são frequentemente criaturas que vieram para provar que estão em condição de habitarem lugares melhores no mundo espiritual, porque elas
dizem que estão aptos a cumprir as leis que nos fazem, que nos tornam, que nos têm melhores, as leis de justiça, amor, caridade, que nós falamos tanto acá. Ou expiar o seu passado. Expiar o passado é justamente essa condição, onde muitas vezes, pelos desafetos, que acabamos por construir, não é? Nos nossos encontros e desencontros, precisamos então ressarcir o passado, resgatar o passado, ressarcindo assim, junto do semelhante, as dívidas. Como não existem pais, mães, irmãos, filhos, avós, tios no mundo espiritual, existem espíritos e todas elas filhas de Deus, frequentemente, pelos laços que nos unem, retornamos, ou seja, encarnamos, desencarnamos e reencarnamos a título desta expiação. Então, claro, algumas vezes, sim, nós estamos dentro dos lares para reconstruir o que dizíamos que éramos capazes, quando numa provação falimos, não é? Porque na prova, né, sempre a prova é inerente às virtudes. A expiação é vencer os vícios, esses vícios que insistimos em continuar com elas. Na prova é provar que somos virtuosos. Na expiação é porque fomos reprovados na prova e devemos começar. Que mais? Pelo que percebemos nesse texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos devedores não são felizes no mundo espiritual? Felicidade no mundo espiritual, meus irmãos, ela é relativa, sempre, como é relativo também o estado dos homens sobre a terra, mais ou menos felizes conforme a sua capacidade de resignação, de aceitação. O mundo espiritual é sempre dinâmico, é sempre para frente, é sempre evoluir, é sempre crescer. Então os espíritos estão sempre em movimento. A felicidade é sempre relativa. Não é que no mundo espiritual os espíritos sejam todos infelizes. Não. Eles são felizes à medida daquilo que são capazes de compreender. Mas como somos imortais e é eterno, Deus, buscamos sempre essa eternidade. Para buscarmos a eternidade, precisamos estar sempre em movimento. A felicidade é sempre relativa ao que conquistamos. Somos felizes naquele instante, mas como temos mais adiante, precisamos buscar então aquela felicidade relativa. O que mais? Como podemos entender o sofrimento dos espíritos antes de reencarnar? Sofrimento dos espíritos é uma angústia, justamente. Olha só, vamos, calma aí. Nem todos os espíritos estão sofrendo antes de reencarnar. Sofrer, segundo aí o pai dos burros, é padecer da própria conduta. Então, quem tem de expiar está numa angústia imensa. Quase, quer dizer, a maioria dos espíritos que passam por esses planos inferiores como a Terra estão, sim, em expiação, porque já vieram provar, não conseguiram, então precisam retornar, reiniciar tudo de novo. Isso causa-lhes uma angústia terrível no mundo espiritual, porque quando foi encarnar, ela disse que era capaz. Se preparou, observou, e quando encarnado faz tudo errado, quando torna então ao mundo espiritual, ele sente aquela angústia terrível, justamente porque descobre que era um incompetente. Então essa é a questão. Então os espíritos não estão todos angustiados antes da encarnação, mas os que devem passar por expiações estão sofrendo de uma angústia terrível. Este é o sofrimento no mundo espiritual. Sofrimento daquela que tinha tudo para vencer. Segundo nos conta, aliás, nos ensina o livro dos Espíritos, para que cresçamos, para que evoluamos, é preciso pouco esforço. Olha o que diz o livro dos Espíritos. Pouco esforço. E quer dizer que não estamos esforçando em nada. Aí a angústia é terrível. Que mais? Ao reencarnar em uma determinada família,
Já sabemos o que nos aguarda e qual deverá ser nosso papel nesse lar? Bom, os sempre são gêneros de prova. São provas íntimas, pessoais. Nós não encarnamos para provar para os outros, e sim para nós mesmos e para Deus. Quer dizer, para que eu possa ir adiante, algum espírito superior estará aí contando, esperando, apreciando tudo que eu vivo. Mas, de qualquer forma, eu não encarno para evoluir para os outros, para pai, mãe, filho, irmãos. Eu reencarno para o meu próprio evolução. Como é que é a pergunta mesmo? Até perdeu agora, tanta bobagem ali. Ao reencarnar em uma determinada família, já sabemos o que nos aguarda e qual deverá Nós ser nosso sabemos papel. que devemos vencer os vícios que ostentamos. Não sabemos se vamos ter câncer, se nós vamos nascer pobres, ricos. Nós conhecemos o gênero da prova. Por exemplo, eu sou egoísta, então eu devo ser provado, vou ser provado no egoísmo que eu tenho, porque eu digo, antes de encarnar, que eu não sou egoísta, que eu vou vencer aquilo, que eu serei humilde, e por aí fora vai. Então são gêneros de provas, mesmo em relação àquelas que de alguma forma eu criou um vínculo nocivo, deletério. De qualquer forma, eu devo vencer esse vício doentio, não é? Essa ligação doentia, e no lugar colocar uma ligação de amor. Para esta, eu não tenho que vencer o outro, eu tenho que vencer eu. Porque vencer os outros é fácil. É só matá-los, sumir, desaparecer. Mas e para vencer eu, como que eu faço? Quando nasce um bebê, percebemos um afeto e um carinho dos pais, que muitos relatam ser o maior amor do mundo. Está correto? Como é que é? Isso. Como é que é o negócio aí? Quando nasce um bebê, percebemos um afeto e um carinho dos pais, que muitos relatam ser o maior amor do mundo. Está correto dizer isso? Olha só. Você já viu como é que chama aquele passarinho? Como é que chama? Sei lá o nome do passarinho. Você já viu quando um passarinho nasce lá, os filhotinhos, e você, algumas vezes, despercebidamente passa por perto daquele ninho, como que aquele passarinho te ataca? Isso é amor? O que vocês acham? Não. Chama-se instinto. Instinto de conservação. Então, aquela afeição imensa que os pais e todo mundo tem por criança, quer dizer, todo mundo, a grande maioria tem por uma criança, não passa de instinto. Veja bem, por que instinto, doutor? Porque isso está além dos desejos, da vontade, da capacidade ali intelectual do indivíduo gostar. Porque gostar, amar, é preciso instrução, é preciso conhecimento. Então nasceu aquela criança ali, cria-se aquela afeição. Vocês já viram que toda criança tem uma carinha de joelho bonitinha? Já viu, Felipe? Vocês já viram o olho do cachorro? Você já viu, Felipe, o olho do cachorro? Ele não é piedoso, não está pedindo ajuda. Você olha para o olho do cachorro, ele pode ser quebrado como demônio, mas o olho do cachorro é calmo. Parece que ele está pedindo para ser acariciado. Isso é instinto. Isso é a evolução da espécie, criou isso como é uma forma de sobreviver. Não é um instinto de conservação. Pega o seu cachorrinho lá, olha para o olho dele. Que coisa bonitinha. Da mesma forma, uma criança. Essa sensação que se tem antes de qualquer coisa é um instinto. Porque, convenhamos, se nós acreditamos na reencarnação, no retorno e nos ajustes necessários do passado, se nós olhássemos para uma mãe, por exemplo, olhasse para uma criancinha, eu estou falando, mudou um pouquinho, falando até do esquecimento do passado, mas olha só, cabe a cá, eu olhasse para aquela criancinha e visse um assassino de um ente querido meu, será que a mãe conseguiria amamentar essa criança? Então, o esquecimento do passado nos leva a essa condição. E para auxiliar, então, para que nós iniciemos ali uma afeição, essa criança ela tem jeitos meigos, delicados, gostosos, bonitinhos.
mas é apenas o exterior. Porque no interior, nós vamos descobrir com o passar do tempo quem que é aquele espírito é. E a Rua, que mais? Como comparar o amor maternal com o amor do Cristo? Nem se compara. Eu ouço muito por aí, eu costumo ouvir aí, que o amor de mãe é igual ao amor do Cristo. Ô, meus irmãos, olha, Joel, como que eu diria? Você é sarcástico. Você é uma criatura medonha fazendo essa pergunta para mim. Mas eu vou responder. Se o amor de mãe é igual ao amor de Jesus. Olha, vamos comparar os dois amores. Jesus, certa feita, estava num lugar lá, cheio de gente. Não estou dizendo que Jesus não gostava da mãe, não. Jesus gostava da mãe, gostava da família, gostava de todo mundo. Mas Jesus veio ao mundo para mostrar a nossa irmandade, a paternidade celeste. Quer dizer, só existe um Pai, só Deus. E todos nós somos irmãos. Então Jesus estava enfiado no meio de um povo lá, comendo e bebendo, que ele adorava fazer isso, os puxa-saco tudo levava ele para comer lá. Feliz da vida, comendo e bebendo, de repente chegar e falar: mestre, tua mãe e teus irmãos estão na porta. Fazia tempo que ele não passava por lá. E Jesus se levantou e falou assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele estava ensinando, claro. Aí ninguém respondeu, ele disse: eis, minhas mães e meus irmãos estão todos acá. Ele quis dizer que somos realmente uma grande família, a família Filhos de Deus. Todos os pais, todas as mães merecem, os encarnados merecem respeito. Mas dizer que o amor de uma mãe é igual ao da Cristo, não tem jeito. O amor do Cristo era incondicional, ele manifestava esse sentimento elevado para todas as criaturas, inclusive para os seus inimigos. Jesus nunca revidou aos seus inimigos, ao contrário, ele dizia: perdona sempre. Ele fez esta quando estava crucificado, nos seus últimos momentos, quando diz: Pai, perdona que eles não sabem o que fazem. Mãe não faz isso. De mais a mais, Joel desgraciado, se colocar um prato de comida na sua frente, mãe querida, e duas crianças, um é teu filho, passado 20 anos, quem vai estar mais gordinha? Certeza que você vai alimentar os dois. Mas de vez em quando vai dar as 2 colheradas para o seu filho. Será que Jesus faria isto? Obviamente que não. Então o amor de mãe é importantíssimo, é maravilhoso, é gostoso, mas é instintivo. Com o tempo, o amor, essa palavra mágica, lá que no Evangelho diz que é um instinto elevado à perfeição, no princípio temos instintos mais avançados, perro corrompidos, sensação, instruídos e purificados, temos sentimento, e o ponto delicado é o amor. Esse é o amor que Jesus nos mostrou, que não é igual ao amor das mães. E a Rua, se alguém achar ruim, me perdona, mas é que o Joel me cutuca, esse desgraçado aí, eu tenho que falar. O que mais? Muitos pais, em nome desse amor, blindam seus filhos das obrigações e responsabilidades normais de uma criança e de um adolescente. Quais as consequências disso? Funestas, aliás. Mas aproveitando isso aí para dar um exemplo, Jesus nunca nos brindou das responsabilidades. Aliás, ela disse sim, muitas vezes: eu não veio destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Quer dizer que todos nós deveríamos cumprir a lei de Deus. E a lei de Deus diz sempre nos resgates do passado. Se eu tenho na dívida, eu tenho de resgatar. Ela disse: olha, antes de colocar os teus oferendas lá no altar, não é? Ficar puxando o saco de Deus, vá até aquela cuja você tem alguma pendenga e acerta primeiro. Porque aí sim você pode colocar suas oferendas para Deus. Porque se você tem alguma pendenga com quem quer que seja, você não é digno de conversar com Deus. Foi Jesus quem disse. A mãe não, a mãe, um filho pode errar o quanto quiser, pode fazer as barbaridades que fizer, ela sempre está lá do lado. Não todas, toda regra tem exceção. Mãe e pai, mãe e pai, são os pais, não é as mães não, mães e pais. Brindam os filhos, afastam elas das responsabilidades do cumprimento dos deveres, não ensinam a ser, no mínimo, humildes. Ensinam a mentir. Aliás, por exemplo,
Muitas vezes o pai chega em casa cansado de tarde e fala para o filho, se você mentiu, eu te quebro no meio. O telefone toca e fala assim, ó, fala que o papai não está. Ah, vá pro diabo que tu carrega. Opa, ai Senhor Jesus, hoje eu tô com a gota. Tá vendo? Nós ensinamos os filhos a mentir. Nós ensinamos os filhos a serem rebeldes. Nós, quando damos um presente para uma criança, nós dizemos assim, olha, se o seu priminho chegar aqui, você guarda. Estamos ensinando o filho a ser egoísta. O que é que reserva a essa pobre criatura? Porque enquanto o pai e mãe estiver vivo, bondosas criaturas insolentes, o filho está blindado. Agora, lá na rua, quem é que vai acudir esse pobre que não aprendeu a amar, a repartir, a dividir? Vocês acham que os outros vão tratar ela bonzinha, bonzinha? Não, vão sofrer. Por isso que está cheio de gente no mundo suicidando, por isso que está cheio de gente. Outro dia me falaram, doutor, estão suicidando tanto lá em Franca. Eu falei, isso é covardia pura. Mas os pais têm culpa, porque mas são filhos abastados, famílias, mas são famílias abastadas financeiramente falando, materialmente falando, mas não tem amor. Falta responsabilidade, colocar esses filhos para trabalhar, colocar para estudar, exigir que se faça alguma coisa. Você sabe onde é que seu filho vai nessas famosas baladas? Você sabe o que é isso? Você já acompanhou um filho seu nessas noitadas aí, essas menininhas bonitinhas, que sai com a saia para cima do umbigo? Depois, quando é estuprada, fala que é culpa dos outros. Preste atenção nos seus filhos. Preste atenção na sociedade. É culpa dos pais. Se os pais blindam os filhos, a vida não. A vida cobra. E a vida não ama ninguém. Ai, Jesus. Hoje eu estou sendo sarcástico demais, estou sendo duro. Vamos lá, eu vou ficar bonzinho, pronto. Vamos lá. Podemos afirmar então que as desavenças observadas em certos lares são decorrentes de dívidas do passado? Lógico, algumas, não todas. Inclusive esta, dos pais que blindam os filhos. O indivíduo veio para ser educado, veio para ser colocado no caminho. Ela pediu aquela prova. A prova de estar, às vezes, do lado de alguém que ela não conseguiu amar. Ao contrário, se desafeiçoou, se contraiu dívidas, seja lá quem for, não tem culpado. Culpados são todos. Aí veio para o resgate. Aí vem um instinto, passa por cima de tudo, do que é justo, do que é perfeito, do que é correto, e faz daquela pobre criatura um demente, um louco. O que vai acontecer? Sofrimento? Sofrimento em cima de sofrimento? Tristeza em cima de tristeza? Como é que é a pergunta mesmo? Podemos afirmar então que as desavenças observadas em certos lares são decorrentes de dívidas do passado? Nem todas, mas uma na boa parte. A maioria, talvez. Que mais? Tem um texto. Vai. De novo, texto? Então vai. Na sequência de leitura do mesmo texto, Santo Agostinho afirma: compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. É isso aí. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? E agora? Vocês ouviram o final da cara? E o futuro lhe perguntará: o que fizeste daquela cujo foi colocado sob tua guarda para aprender a ser gente? O que você vai dizer? Eu blindou, eu não deixou ela sofrer. Aí agora, está lá sofrendo porque é incapaz de amar, incapaz de perdoar, incapaz de repartir, incapaz de ser humilde. Aí o peso desta pobre encarnação também recairá sobre a tua, porque você é culpado, porque nessa vida não se ensina a se eximir da responsabilidade.
se ensina a cumprir com os deveres. Eu falo sempre lá na Casa Espírita, olha, sabe, a Casa Espírita é uma maravilha, não sei quantos vocês conhecem, como a maioria dos templos, é cheio de velho caquético, cheio de dor, passando por dificuldade, porque já acabou com a vida com um monte de bobagem. Eles vão lá puxar o saco e encher saco de espírito, de padre, de pastor, e as crianças, e os jovens que estão começando. Lembra, meus irmãos aí dos 30, 40, 50 anos, como é que era antigamente? Os pais iam para a igreja, os filhos iam junto. E o pai ia numa casa espírita, o filho ia junto. E hoje? Não, hoje ele não quer ir. E faz o que quer. É por isso que está tudo desestruturado. É por isso que, mas meu filho não para quieto. Dá educação para ela. O que você está fazendo? Dá educação. Lembra os pais mais velhos antigamente que não precisava do teu pai falar com você? Bastava que ele olhasse se você entendia? O que chama isto? Aí vai aparecer algum psicólogo aí, não é assim mais, não é assim mais, é por isso que está cheio de bandido e antigamente não tinha. Por isso que antes tinha-se educação, lógico que tinha bandido, mas não tinha como hoje. Hoje não se respeita mais, não se diz senhor, senhora, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou contar uma coisa, cara, terrível, que foi uma das piores coisas que eu ouvi nesse ano de 2020, quando a netinha dessa besta, cara, desse instrumento, fazendo parte da escolinha que ele foi aí, e dentro da casa desse meu instrumento, na família, eles dizem obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, por favor. E a criança repetiu isso na escola. Eu vou contar o absurdo para vocês, que me deixa até hoje um pouco assustado. A professora chamou a mãe do aluno lá perguntando por que ele era diferente, o que estava acontecendo. Quer dizer, o anormal é quem é educado nesse país, para ver como vocês são, para ver o que está faltando. Aí vem alguém me dizer aí, seja lá a porcaria do profissional que for, que mudou, que o pai tem que abaixar para olhar no olho do filho, vai pro diabo que carrega. Filho tem de aprender a respeitar a primeira coisa, porque o amor é respeito. O amor é dedicação. O amor é seriedade. O amor é severidade. Amor é severo. O amor insiste para que se faça direito. Depois vem falar, mas eu não sei o que mais que eu faço. Você não fez no começo, depois que cresceu não vai fazer mais nada mesmo. Então, olha o absurdo. É anormal ser educado nesse país. O normal é não dizer obrigado, é não gostar de ninguém, é não... Parabéns, povozinho. Parabéns. O que mais? Depois do texto ele fala, o doutor poderia nos explicar melhor qual a missão dos pais? A missão dos pais é educar, é ensinar, é amar. Porque quem ama, ensina a amar. E quem é amado, aprende a amar. A missão dos pais é acompanhar os filhos diuturnamente. Enquanto os filhos estiverem sob... É lógico, calma, os pais têm que ter educação, não é? Como eu disse há pouco, o pai fala, chega em casa, pega um filho lá, se eu te pegar mentindo, se eu te pegar fumando, né? Tá cheio dessa bobagem, né? Eu te mato, mata nada. Viu, molecada? Não mata não. Tá assistindo? É mentira, mas vai matar nada. Toca o telefone. Olha, fala que eu não tô em casa. O que é isso? Isso é um pai? Isso é um pai? Isso é um palhaço. Isso é um trouxa. Então, para se instruir, é preciso estar instruído. É preciso uma religião. É preciso conhecer a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é esta? Inquire a verdade, não é? A gnose, não é o bodão, não sei se você está aí hoje. Inquire as verdades, uma gnose, busca, aprende. Aí pode ser que esse espírito que reencarnou para cumprir com os desígnios da evolução, ou seja, vencer ela própria. Estamos tendo problema para reproduzir esse vídeo, não estou nem aí, eu vou continuar. E
Pode ser, não é? Depois que os pais cumprirem com seus deveres sendo educados, eduquem, esse espírito esteja pronto para seguir na seara da evolução, nos ditames do amor, da justiça e da caridade. O que mais? Quando pais têm filhos rebeldes, podemos afirmar que são rebeldes por erros do passado? Ou essa rebeldia pode ser por erros cometidos na educação atual? As rebeldias, o espírito manifesta, como eu disse, quando está lá a carinha do joelho, é tudo bonitinho. À medida que vai tomando novamente consciência,